Boa noite a todos. Boa noite, Lu. Obrigada, Lu, boa noite. Boa noite, Felipe Nadalim, Mariana, Nayara, Luana, Luísa, Jonathan, Juliana, William, Mariana, Tainara, Pedro, Graziele, Thaís, Gabriel, Valesca, Milena, Pamela, Vitor. Boa noite a todos, viu? Sejam bem-vindos. Ainda tem Boa noite. e boa noite, Mariana. Sejam Boa noite, bem-vindos, Lu. viu? Boa noite, Grazi. Hoje nós estamos por aquele link inicial, tá? Eu até demorei um pouquinho a encaminhar para vocês, porque eu não estava conseguindo acessar pelo Ava. Eu esperei até o último minuto, né? Aí eu pus esse, então hoje o pessoal vai entrando direto, tá? Então é isso que vocês às vezes vão sentir em termos de diferença. Mas foi por isso, inclusive, também que eu encaminhei o link, né, para vocês mais próximo da aula, tá bom? Importante a gente começar e começar na hora e estarmos aqui juntos. Eu até coloquei, gente, esse aviso importante. Eu sei que depois eu até gosto, né, de repetir, porque ainda tem colega que tá para entrar ao longo, mas eu acho importante para a gente destacar alguns, né, porque senão depois também possa ser que a gente esqueça, e isso também não dá. Então, olha, lembrando a vocês que aquela atividade que vocês iniciaram, né, que fizeram, vários de vocês já fizeram na própria aula, semana passada. Eu também, como eu falei com vocês, encaminhei pelo WhatsApp, até muito preocupada com os colegas, né, que eventualmente não estavam conosco semana passada. Aquela atividade do Padlet, tá? Eu sei, até recebi também mensagem de WhatsApp perguntando sobre, mas só para lembrar vocês que hoje eu vou fechar, tá? Aquela atividade. E aí, porque como eu falei com vocês, essa atividade ela é substitutiva, né? Aquele exercício que eu tinha postado, mas que na verdade eu postei errado. Ele é da unidade 3 e eu postei. Então, eu coloquei essa substitutiva, que é bem mais tranquila, né? No sentido de mais fácil de ser realizado, mas ao mesmo tempo, para a gente também é importante para a unidade que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, só para falar com vocês que amanhã eu vou salvar, eu vou até encaminhar para vocês depois, tá? E quem fez, fez, quem não fez, aí vai estar fechado o Padlet, tá bom? Então, eu acredito que todo mundo talvez, se bem que eu vi, tem pessoas lá que só tem um nome e não construiu nada. Então, ainda tem o prazo final, né? Até hoje. Amanhã cedo eu literalmente eu finalizo e aí não tem jeito mais, tá bom? Então, para quem ainda só tem um nome lá, ou às vezes nem nome tem, eu já fiz até o apanhado de quem fez, quem. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, eu já tenho aqui, tá? A minha relação de quem construiu, quem fez. Tem até uma parte lá que depois, se tiver tempo, eu quero mostrar a vocês, porque aparece o nome de uma série de pessoas. E, enfim, se vocês puderem dar uma olhada depois e ver o que está acontecendo, né? E até limpar se for o caso, né? Para ficar bonitinho, direitinho, podem dar uma olhadinha, tá? Para que na hora que eu finalizar possa estar tudo bonitinho e fechado. E depois eu encaminho para vocês a atividade fechada, tá bom? Bem, uma outra coisa também é lembrar a vocês que semana que vem é a apresentação do trabalho do artigo científico, né? Aí eu chamo a atenção para vocês, né? Em termos de ter tudo certinho, porque vocês vão apresentar aqui na hora da aula, né? Então, atenção com a presença e pontualidade, para que justamente, né? Ainda mais quando envolve o colega, porque vocês estão fazendo equipe, então aquele cuidado, aquele respeito com o colega que tá ali, que fez com você, e para na verdade a equipe estar completa, tá bom? Porque a gente não pode ficar aguardando, fulano tem que chegar, ciclano tem que chegar. Aí a gente chega no ponto que não dá para poder aguardar, tá bom? Então, atenção, Ô, pontualidade. Lu, Oi, diga.
Só um minutinho. Qual que vai ser a ordem de apresentação dos trabalhos? Ô, Ju, eu sinceramente não sei. Eu até pensei, hoje eu tive aqui descobri, existe um sorteador da internet. Então, a minha proposta é que talvez seja isso, sabe, Ju? Para poder ficar bastante aleatório e. Porque essa questão também de sequência, para mim não forçar ninguém, né? Por isso até que eu estou falando, que fica difícil. Eu não quero forçar ninguém e prejudicar, às vezes, uma equipe, e ao mesmo tempo tem hora que a gente também não pode ficar aguardando, a gente tem que dar continuidade, porque às vezes tem grupo que não está completo. Então, para poder ser justa e não eu vir a prejudicar mas por que ela fez com que eu apresentasse, meu grupo ainda não estava completo? Aí tem um sorteador. Até pensei que se fosse o caso, até para nossa aula aqui hoje, se necessário, eu uso ele até para vocês verem. Na internet, a gente coloca ali um número, aí ele sorteia um número, né? Igual aqui eu tenho a lista de presença de vocês, eu já fiz até a numeração para vocês terem uma ideia. Eu tenho a lista e tenho os números. Eu coloco lá de 1 a 30, a internet sorteia. Fala um número. Imagina lá, um número 15. Quem que é o número 15? O número 15 é o William. Aí seria o grupo do William, por exemplo. Tá? Então eu penso em fazer Entendi. isso para justamente, Ju, não criar nenhuma dificuldade para ninguém, né? Ninguém se sentir por que ela fez com que o meu grupo fosse primeiro e não fosse o grupo do fulano, né? Então aí seria uma coisa, por exemplo, bastante aleatória, tá bom? Então por isso que eu peço a vocês esse Tá bom, obrigada, Lu. de nada, Ju. Por isso que eu peço a vocês esse cuidado, no sentido de que, como a gente precisa fazer com que as coisas andem, né? E não será má vontade minha em esperar um e não esperar o outro. Eu ia ficar numa sinuca muito grande. Então, vamos tentar realmente esse cuidado para que na hora que fosse, né? Por exemplo, o sorteio, não, né? Todo mundo tá aí, ninguém nem sair prejudicado, nem prejudicar o colega, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma dessas duas atividades? Ok? Tá? É porque às vezes, né, a gente, por estar assim online, fiquem à vontade. Pra gente, por isso até que eu coloco esse momentozinho aqui, até mesmo para que eu também não esqueça de recordá-los alguma coisa que seja importante e dar a vocês a oportunidade também de eventualmente tirar alguma dúvida a respeito da atividade, tá bom? Então, já que vocês não têm dúvida, vamos dar prosseguimento. Hoje eu enviei até para vocês, eu já tinha falado isso desde a primeira aula, aliás, eu até peguei do slide lá da apresentação da disciplina. E pedi, né, para que vocês hoje tivessem de fato aí o caderno, lápis, borracha, uma régua ao lado, porque hoje a nossa aula ela terá vários momentos de atividades, tá? E é fundamental que vocês realizem ela, tá? Para realmente a gente ir acompanhando, para vocês verem, para vocês fazerem atividade e até mesmo que eu vou querer que vocês falem, né? Participem. E se vocês não falarem, se vocês ficarem caladinhos, eu vou usar o sorteador, viu? Então, vocês façam favor de participar, de fazer, para justamente é importante fazer, porque assim eu vou saber o tanto que eu vou ter dificuldade ou não, tá bom? Então, isso que é importante e que eu chamo a atenção de vocês. Vou também hoje, eu acho até que o Daniel ainda não chegou, mas eu falei, né, semana passada e coloquei aqui. Hoje a gente também vai corrigir a atividade, aquela da unidade 1, a respeito de população e amostra, né, que foi dúvida. Eu já organizei aqui, acredito que vai dar tempo tranquilamente. Mas se porventura, né, chegar um ponto que a gente vê que não dá tempo,
de qualquer forma, eu vou corrigir a atividade, tá? Para não deixar dúvida nenhuma a respeito disso, tá certo? Eu prometi que hoje a gente ia fazer e nós vamos fazer, tá? Bem, e no mais, vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto. Nós hoje vamos continuar, né, na unidade 2, dados e informações. Semana passada nós iniciamos esse assunto, né, falando justamente daquela importância que é coletar, né, os dados e a partir dos dados nós conseguirmos retirar as informações necessárias, né? Não sei se vocês se recordam, estava até chamando a atenção que às vezes quando você quer uma observação, né, até para vocês se recordarem, eu dei o exemplo, né, os espinhos de Mandacaru. Aí de repente você faz uma contagem ali e você chegou à conclusão que ali tem, por exemplo, 30 espinhos, né? Bem, esse é um dado que você tem, fácil até de você guardar, né? Porque você analisou um apenas. Mas, na verdade, para a gente ter uma noção maior, a gente precisa ter uma quantidade maior de informações. Então, provavelmente você iria obter os dados, né, analisando vários espécimes. E aí, nós precisamos de pegar esses dados e colocá-los de uma maneira, primeiro, que você consiga guardar esses dados de forma a obtê-los com facilidade, a guardá-los de fato, né? Até brinquei com vocês, lembram? É importante dos backups, né? Principalmente quando você estiver ali na monografia, mestrado, doutorado, e por incrível que pareça, tem hora que as coisas se perdem, né? E é tão importante porque naquele momento a sua vida é aquele experimento, né? Então, esses dados precisam estar armazenados e é muito importante que esses dados estejam armazenados de tal forma que para você, né, conseguir de fato extrair deles informações, é fundamental que eles estejam armazenados de uma maneira adequada, né? Que seja visível, que você consiga trabalhar com esses dados, né? Até comentei com vocês, é a pura realidade. Muitas vezes, quando a gente participa de uma banca, né, de um trabalho, às vezes a gente percebe que aquele indivíduo, ele poderia ter ido mais além se às vezes ele trabalhasse um pouquinho, né? Tivesse armazenado aqueles dados de uma maneira mais visível, mais fácil de ser trabalhada. Se ele tivesse, por exemplo, utilizado às vezes de recursos, que são os recursos que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Com tabelas, gráficos, que são inclusive muito mais fáceis de repassar para o próximo, né? Na verdade, o que a gente fica? Querendo repassar desses dados, né? Na hora que eu quero apresentar para vocês e falar sobre alguma coisa, é fundamental a maneira como que a gente organiza, né? Por exemplo, eu sei que estou fugindo um pouquinho nesse sentido, mas a gente aqui enquanto professor, a gente quer passar para vocês uma informação, né? Então eu gosto muito dos meus slides, no sentido de trabalhar com os meus slides. Às vezes o meu menino até fica brincando, nossa mãe, mexe, tira daqui, coloca uma foto, coloca outra, que nesse sentido, mas é a informação que eu quero passar para vocês, então a maneira como eu trabalho, a maneira como às vezes eu acho que vai ficar um pouco mais atraente para a pessoa que está, né, acompanhando, a maneira como que eu acho que vai ficar mais didático para quem está do outro lado, acompanhar o raciocínio, enfim. Então, são medidas, logicamente, cada um, né, dentro do seu esquema, da sua necessidade, mas quando você trabalha com os dados, você trabalha de uma maneira adequada, utilizando os recursos possíveis, aí você consegue passar uma informação de uma maneira mais didática, mais fácil, mais ilustrativa e muitas vezes até mesmo para você que está apresentando, né? Da mesma forma ali na pesquisa, da mesma forma que é, por exemplo, o objetivo
de você semana que vem, né, nos apresentar ali em termos de artigos científicos, às vezes, provavelmente vocês podem até falar, olha, de repente nesse artigo, eu acho que o autor poderia ter apresentado esse dado de uma outra forma, utilizado de um outro recurso. Por quê? Às vezes fica até mais fácil para quem está lendo, para quem está recebendo aquela informação, né, entender, tá? Então é isso que a gente tem. Dentro da bioestatística, nós utilizamos de análises gráficas, né? Que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Eu vou apresentar, inclusive, a vocês. Primeiro nós vamos falar de tabelas, depois nós vamos trabalhar com os gráficos, tá? Que são maneiras, como a gente tem, de, obviamente, repassar para o próximo, repassar para o ouvinte o que a gente está ali apresentando, né? Fica mais fácil. E aí, como eu falei com Luciene. Oi, diga, Pedro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro. Diga. Uma pergunta. Na legislação ambiental, tem um documento que é altamente técnico e depois tem um que é para a população leiga. Na análise gráfica, nessa disciplina também tem isso? Um levantamento técnico e um que passa informação mais para o pessoal mais leigo? Ou não? Pedro, o que a gente trabalha aqui tem as informações em termos de técnico, né? Como apresentar, não sei se bem essa a sua pergunta. Na hora que você for apresentar, a gente usa com as regras com base no que é apresentado pelo IBGE e pela ABNT. Então, aqui não existiria, por exemplo, uma maneira de construção, se é isso que você está perguntando, se não for depois ver para mim poder te responder direito. Mas, por exemplo, na hora de elaboração, né, desses recursos, a gente utiliza sempre dessas normas. Mesmo que até seja, por exemplo, você quer fazer um panfleto que é destinado, por exemplo, para um público leigo, o ideal, o correto, é você fazer uma tabela utilizando-se dos recursos padrão. É logicamente que ali você vai utilizar uma linguagem acessível ao ouvinte, né? Porque não adianta você colocar ali uma tabela cheia de informações e por exemplo, nomes científicos, espécies observadas nessa região, enfim. Não. Mas a técnica, na hora de você apresentar uma tabela, na hora de você construir um gráfico, tem sempre utilizando esses mesmos recursos, que são recursos técnicos e utilizando desses dois segmentos. Nós, inclusive, por exemplo, em termos de monografia, nós utilizamos a ABNT. Eu coloquei aqui IBGE porque aí engloba a estatística como um todo. Né? Não só a nossa bioestatística, mas de uma maneira geral, quando se fala de estatística, e aí tem outros segmentos, outras profissões, que aí, e mesmo porque vocês vão ver isso muito, né? Existem muitos dados que a gente colhe a partir de dados de informações importantes pelo IBGE. Mas para você fazer um trabalho científico, monografia, a gente utiliza do recurso da ABNT. Agora, completando, você vai ver na hora que a gente tem, por exemplo, gráficos. Existem alguns gráficos que eles naturalmente, até vou apresentar para vocês. Às vezes, você possa utilizá-lo como primeira opção, porque ele já é naturalmente mais acessível. A leitura dele já é uma leitura naturalmente mais fácil, até mesmo para o leigo. Ao passo que existem alguns gráficos que ficam mais complexos, que têm informações às vezes até mais substanciosas, se a gente for imaginar até mesmo um artigo científico, né? Mas que não é, por exemplo, indicado você fazer um panfleto, que também faz parte da nossa profissão. Estou falando disso porque é muito importante, porque nós trabalhamos sobre essas duas vertentes. Quando a gente publica um artigo científico, do qual eu preciso ali de mostrar e de que aquele artigo seja aceito, né? Tem o aceite.
pela comunidade científica e ali em periódicos altamente conceituados. Então, logicamente, se eu utilizar ali os recursos certos, com os gráficos adequados, eu tenho muito mais chance de mostrar que do lado de cá existem pessoas que trabalharam de uma maneira até mais laboriosa com aqueles mesmos dados. E, por outro lado, às vezes eu tenho aquela informação que eu publiquei no artigo científico, que é importante para a comunidade saber, mas, por outro lado, que eu também preciso fazer o trabalho com o meu leigo, com aquela pessoa que é tão importante quanto, mas que ela, às vezes, está ali na ponta no dia a dia e que aquela informação é importante para que ela entenda e que ela desenvolva, às vezes, algumas situações no dia a dia ali, né, no ambiente doméstico. Então, até nisso, Pedro, existe uma linguagem, mas você nunca vai abandonar essa leitura que é estabelecida, tá? Mas que te permite, às vezes pelo visual, é o pictograma que eu vou apresentar a vocês depois, o próprio gráfico de pizza, por exemplo, ou gráfico circular, que são gráficos assim visíveis. São gráficos que te permite coloração, que seja chamativo, né? E que é muito bem-vindo por essas situações, né? Que você consiga atingir um público, inclusive um público leigo. Pedro, foi nesse ponto que você perguntou? Sim, deu para entender. Tá? Obrigado. Então, assim, mas isso não significa que eu vou abrir mão das normas. O correto é não abrir mão dessas normas. Mas que essas normas não são nada cabulosas. É aquela questão, onde que eu coloco o título, onde que devo vir a fonte, que às vezes o leigo nem vai perceber que existe uma fontezinha ali embaixo, né? Mas não tem problema, ele não precisa, não vai fazer às vezes tanta diferença para ele isso, mas ao respaldo que qualquer um que também pegar aquele panfleto sabe, olha, esse indivíduo aqui, ele utilizou de uma linguagem popular, que é o objetivo, sim, desse tipo de trabalho, mas ele não é um achismo, tem uma fonte, é bem identificado do que se trata ali, aquela tabela ou aquele gráfico, enfim, isso é fundamental, mesmo nessas circunstâncias em que você, né, tem menos cerimônia, mas você nem por isso vai perder e deixar de seguir essas normazinhas básicas. E aqui é lógico, gente, é incrível, né? Parece bobagem, mas hoje quando a gente faz uma planilha, ou na hora que você pode abrir um Excel, na hora que você pode elaborar uma planilha ou jogar os dados na Excel e sai um gráfico bonitinho, colorido, é uma maravilha, né? Vocês não têm noção. Eu não quero entregar a minha idade aqui não, mas na minha época de faculdade, era a máquina de datilografar, literalmente. Ter uma construção gráfica ou tabelar de algo era assim, que dava uma trabalheira. Quando a gente errava uma coisinha, a gente quase que tinha que construir a folha toda de novo, né? Então, hoje em dia a gente tem essa facilidade, o que faz logicamente o visual também ser muito mais atrativo, e a gente conta ali com uma precisão, desde que você alimente de uma maneira adequada, né? Ali as informações, no final você tem um recurso fácil, bonito e correto de acordo com aquilo que você alimentou. Você não pode, logicamente, colocar dados errados, que aí você vai acabar tendo conclusões errôneas também. Mas, né, isso é logicamente um recurso do qual veio para ficar e que isso facilita muito a nossa vida, né? São coisas tão básicas, mas só para vocês terem uma ideia, no meu mestrado eu como é que a gente chamava? As informações era disquete? Acho que é isso que se falava. Não tinha hoje pendrive, HD, né? Não, era tudo assim. Eram vários disquetes, a gente tinha uma caixinha de disquete, porque a memória era pouca, né, cada um. Então, assim, são recursos que, obviamente, facilita pra gente no dia a dia, facilita o seu dia a dia ali
na captação e manutenção dos seus dados e, logicamente, na elaboração gráfica, quando você vai trabalhar tudo isso. O que eu faço com vocês, e repito, não deixe de ter o backup de toda essa parte que você tem ali dos seus dados no computador. Ah, mas eu cuido desse meu HD como se fosse a minha vida, professora. Não faça isso. Tô falando isso por conta própria. Eu já perdi há anos atrás aí todo o meu material de aula, tudo que eu tinha, tá? Porque simplesmente aquele HD que eu tratava como um filho, não sei, por cargas d'água, e olha que meu irmão trabalha com isso, ele virou para mim e falou assim, Luciene, cadê o seu backup? Eu falei, não tenho. Salva minha vida aí. Ele falou assim, Lu, eu não faço milagre. O seu ganha-pão não é esse? Eu falei assim, é. Então por que você não tem um segundo, né? Um segundo HD, um backup disso daqui? Se é tão importante para você, você tenha. Computador, ele dá seus problemas e nem sempre a gente consegue corrigir, nem fazendo milagre. E ele não fez milagre. Tive que começar do zero. Então, tô falando disso? Bobagem? Não, para vocês não esquecerem da professora daqui um tempo à frente, tá bom? E as tabelas, como eu falei com vocês, são recursos utilizados pela bioestatística, né, por nós, no nosso dia a dia, com o objetivo de organizar a visualização e comparação dos dados. Né? Agora que eu coloco uma tabela aqui, olhem só, né? Bem, e aquilo, inclusive, que eu estava falando diante da sua pergunta, Pedro. Olha, você tem que colocar aqui o título, né? Da tabela, plano superior, tem toda essa questão de você, né, ter suas colunas, é fundamental que seja organizado, que por incrível que pareça, às vezes existem pessoas que constroem algumas tabelas da qual às vezes a gente tem dificuldade, né, de entendimento, então a tabela é para facilitar a nossa vida. Tem essa observação, depois eu vou colocar, eu coloquei um material aqui, vocês vão ver, tá tudo fácil para vocês guardarem e terem isso adiante. Por exemplo, as laterais devam ser vazadas, olha, né? É diferente, às vezes a gente faz uma tabela toda quadradinha, toda cheia, não, ela tem que ser nas laterais vazadas, né? E aqui sempre você colocar a fonte, de onde você tirou esses dados, né? Enfim, afinal de contas, você está colocando dados que foram extraídos de algum local. Então, você, para dar realmente confiabilidade, para as pessoas chegarem e falarem assim, ó, não, isso daqui foi colhido de determinado local. Isso é fundamental. Bom, então, nós temos que imaginar isso para a construção de uma tabela. Tá? E aqui fica fácil de você observar. Até chama atenção aqui no final, né? No caso aqui, total. Então, até tem como você já visualmente perceber, né? Um total geral, um total por instituição, aqui no caso, né? Enfim, facilmente a gente consegue extrair as informações, tá bom? Pela maneira como ele foi construído. Como eu falei com vocês, olhem só, quais são os elementos de uma tabela? Tá? Até coloquei aqui para vocês. Obviamente é um local onde a gente tem que ter informações objetivas, né? Não adianta vir com um texto cabuloso, enorme, não. Mas um título onde vem dando as informações básicas, né? Do que se trata? O que você está apresentando, né? Se necessário, quando eventualmente for o caso, né? Indicar o ano, né? Muitas das vezes é fundamental você mostrar que aqueles dados que você está expondo dentro da planilha é dentro de um período de tempo, né? Então, você, se for o caso, coloque, né? Todas essas informações que estão contidas é o que nós denominamos de corpo da tabela, tá? Ela vem com colunas, tá? São as colunas, obviamente. Cada linhazinha aqui seria uma célula, tá? Então, célula, que é literalmente o local que é destinado ao número, aonde você vai colocar aquele dado, tá? Como eu falei com vocês, também é fundamental, e aqui que nós tenhamos, né, um cabeçalho, afinal de contas,
O cabeçalho é o que vai nos direcionar, né? Você bateu o olho aqui na tabela, teve o título ali em cima, ok, ótimo. Mas agora aqui no cabeçalho ele vem completando, né? Da mesma forma que aqui, ó. Nós temos o cabeçalho, que é fundamental, porque ele vai dar orientação para as colunas, né? Bem, e para finalizar, como eu disse a vocês, uma fonte. Da onde que você tirou aquilo, né? Para comprovar que não é achismo. Ou que você venha falar que você colheu aquelas informações baseado, né, logicamente, dentro de uma pesquisa, dentro de um contexto. É fundamental que você coloque isso de informação. E aqui, como eu disse anteriormente, as laterais vazadas, tá? Você não vai ali sair colocando risquinho para tudo quanto é canto. Aqui até coloquei para vocês, são informações importantes, né? Dentro daquele padrão que eu comentei, né? Que são estipulados por nós, por essas normas técnicas. O correto é você colocar 3 pontos quando você não tem os dados. Você fala, mas como assim? Não, às vezes nem sempre você tem a oportunidade de ter todos os dados, né? Isso não vai invalidar. Então, você também não vai inventar, né? Então, quando você não tem aquele dado, você coloca os 3 pontos. Ponto de interrogação quando às vezes tem algum tipo de dúvida quanto à exatidão, né? E os lados direito e esquerdo, como eu falei anteriormente, devam ser abertos, tá bom? Coloquei aqui justamente para vocês terem aí como segmento, como observação. Quantas vezes a gente no dia a dia, né, até para uma situação básica, a gente precisa de construir uma tabela, e, enfim, é bom a gente ir exercitando, que são situações importantes, e a gente pode exercer isso com maior tranquilidade. Não é bom que na hora que chegar um determinado momento, você já está apto, já faz aquilo com regularidade. Só também preciso de chamar a atenção de vocês o seguinte, que quando a gente publica artigo em diferentes periódicos, nós realmente até deveria ter, né, padrões para todos os periódicos, mas não é assim que a gente observa. Cada revista, né? Cada uma delas, às vezes elas têm alguns detalhes geral. Às vezes até mesmo ali na escrita, na maneira como você coloca, por exemplo, o autor e o ano, né? Na hora que você faz a referência bibliográfica, existem alguns periódicos que existem alguns detalhes específicos que eles nos orientam, tá? E que nós devemos seguir. Então, aí nesse contexto, isso é fato. Que às vezes tem algumas coisinhas que a gente percebe, nossa, foge um pouco daquela regra que nós estávamos acostumados dentro da BNT. Mas se você quer publicar naquela revista, você não tem escolha. É fazer tudo dentro dos moldes daquilo que eles consideram padrão, que é o padrão editorial, tá bom? E mesmo porque às vezes existem alguns detalhes que são específicos aqui e que possam às vezes ter alguma alteração em algum outro, né? Ou, afinal de contas, a maioria das vezes a gente faz a publicação em artigos exteriores, né? Então, isso também é fato. Tem alguns detalhezinhos que vão às vezes fugir daquele padrão que nós temos, mas que você não vai ser teimoso, né? A gente quer publicar ali, a gente vai. E o pior de tudo que dá o trabalho maior ainda quando não é aceito, né? Porque aí depois você tem que adequar todo aquele material para o outro tipo de periódico, outro tipo de revista, tá bom? Cada um, às vezes, tem pequenos detalhes dos quais nós temos que fazer ajustes. Aqui, agora eu quero que vocês coloquem para mim e citem para mim elementos que fazem parte de uma tabela. Isso daqui é jogo rápido. Vocês podem citar e falar aqui comigo agora. Quais são os elementos? Para construir uma tabela, você tem que colocar o quê? Dados. Os dados, sim. Mas os dados virão, por exemplo, ela tem quais elementos? Na verdade, corpo.
Oi? Não? Meta, corpo, título, Isso. Começa com o título. cabeçalho, Título, tem um cabeçalho. coluna indicadora, Chama de Célula. célula, exatamente. E você ainda finaliza com o quê? Lá embaixo. O que você tem que indicar? com a Fonte e mais alguma coisa. A fonte. Esse mais alguma coisa, na verdade o básico é a fonte, tá? É porque aqui, né, apareceu essa nota, né, que na verdade é o modelo que eles têm lá, tá bom? Isso daqui não faz parte de um padrão, tá bom? O que realmente tem que aparecer é a fonte. Essa é a fonte, tá? Que é o básico, que é o clássico que você tem que compor, não deixar ali solto. Exatamente isso. E aqui, de acordo com o IBGE, é o que devemos colocar nas casas ou células de uma tabela. Aqui é porque tava o meu padrão aqui tava ruim, eu estiquei demais. O que você deve colocar nas casas ou células de uma tabela? O que vocês devem colocar? Aqui. tipo a quantidade, os números, sei lá. Exatamente. Né? O que você Os dados, aqui? né? A gente fala que na célula a gente coloca os números, que são os dados, né? Os dados que você recolheu, na verdade. Que eventualmente, né? Possa até vir a ser seguido igual aqui, né? Nesse caso, ela é uma célula, é um espaço, mas já que está se indicando qual que é o sexo do indivíduo, ao invés de numeração, você coloca a informação através da letra, né? Mas é isso mesmo. Bem, e aqui eu coloco, até utilizei, porque como eu falei com vocês, eu faço toda a minha aula baseada naquele livro que eu dei indicação para vocês, né? Tá até lá no AVA também. E aí eu até retirei dele como exemplo aqui para vocês. E que, na verdade, ele faz parte, isso daqui é uma planilha que semana passada eu não sei se vocês se recordam, eu apresentei para vocês, faz parte, né, continuidade, onde nós tínhamos, né, a quantidade de espécies de vegetais que foram extraídos de uma determinada área. E aí eles fizeram aquele mapeamento de 12 áreas, e aí eles fizeram a contagem numa área de, se não me engano, 4x4, tá? Então, só para contextualizar vocês, esta é uma planilha onde nós temos os dados, né? Justamente daquele mesmo experimento, que é uma continuação. E ao mesmo tempo, por que eu até apresento a planilha para vocês? Porque daqui a pouco eu vou apresentar a vocês uma tabela, né? Colocando isso em tabela para a gente poder observar. Bom, então aqui só mostrando para a gente que as informações normalmente elas são tabuladas, né? Ali a gente vai alimentando ali o sistema, mesmo porque a gente não tem esse material todo de uma hora para outra, né? Ai, que bom que se o experimento fosse assim, mas não é. O nosso experimento, o experimento dentro da biologia, na sua grande maioria das vezes, nós vamos obtendo os nossos dados com o passar do tempo, né? Ao longo de um período. Então, é fundamental que você alimente uma planilha para que depois ela realmente completa, você possa elaborar sua tabela e organizar da maneira melhor possível, mais visível para você e para o leitor, né? Então, justamente essa maneira pela qual você vai, inclusive, poder escolher, né? De repente eu tenho um determinado dado, qual que é a melhor maneira de demonstrá-lo, né? O que eventualmente vai realmente ser interessante, porque às vezes existe algo, até eu coloquei aqui para vocês vão ver, que existem alguns tipos de gráfico que às vezes eles são interessantes, mas eles são interessantes dentro de um determinado limite de informação, né? Se eu tiver, por exemplo, excesso de informação, às vezes tem determinados recursos gráficos que não sejam interessantes,
utilizá-lo, né? Então é fundamental que esses dados que você obteve, agora você possa escolher da melhor maneira possível, né? Vou demonstrar através de tabela, vou colocar tabela, depois vou fazer algum gráfico para ficar mais ilustrativo. Isso é interessante? Isso vai acrescentar, né? Também é muito importante e vale a pena aqui o comentário. Às vezes, o que a gente percebe? Que coloca sempre as mesmas informações, mas você tem tabela, você tem gráfico, você tem um outro tipo de gráfico, aí também dá aquela sensação de estar meio que cozinhando, sabe? Quando você fala assim, ao invés de explorar mais determinados outros assuntos, possa às vezes por repetição, porque tá bom, já apresentou uma vez, já deu para passar essa informação, tá? Então, também isso é importante para a gente, no nosso dia a dia, né? Afinal de contas, o que é fundamental? Você ali na sua monografia, mostrar o tanto que você trabalhou, mostrar suas informações, você ali no mestrado, diante da sua banca, mostrar que você trabalhou e mostrar as informações. Não adianta ali na reta final, você querer enrolar, porque aí ele vai gostar mais. Não. Objetivo, ver qual que é a melhor coisa, as melhores escolhas, né? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se eu não repetir, não vai ficar sempre repetindo a mesma coisa. Mas aí eu não vou ter dados suficientes às vezes para mostrar, enfim. Não, tenta aí ver se você trabalhou, se você tem dados suficientes para defender, você tem que ir adiante, tá? Olhem só, para mostrar a vocês, a partir daquela planilha, né? Por isso que eu até coloquei ela aqui para vocês, ó, tá vendo? O bambural aqui é bom que ele não deixa a gente mentir, né? A gente consegue identificá-lo fácil aqui. Então agora, reparem, ele foi colocado dentro de uma tabela. Percebam vocês, né? Aqui, inclusive, olha, eu peguei como tá lá, deveria estar aqui a fonte, né? Mas que ele ali da pesquisa, tá dentro do contexto, mas aqui caberia muito bem. Fonte e da onde que ele tirou, né? Enfim, também tô indo porque a maneira como ele apresenta dentro ali do livro. Mas olhem, a tabela, levantamento fitossociológico de uma área da Caatinga, e aqui listando a quantidade, né, de espécies de vegetais que ele obteve naquela área. Vem o nome específico e agora o número dos indivíduos, tá? Por exemplo, pegando a pergunta do Pedro no início, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, principalmente nome de insetos capturados numa determinada região e eventualmente possam vir a ser insetos transmissores de doenças, e de repente você quer, né, sensibilizar uma determinada comunidade da importância de se evitar o lixo, enfim. Olha, o que é muito importante? Nome popular e ter o cuidado, né? Nome popular que é reconhecido naquela região que você está trabalhando. Por quê? Nome popular, ele tem variação, né? Às vezes é o nome popular que se usa, por exemplo, no Sul, não é o nome popular que você tem no Nordeste, porque é justamente isso, ele é popular, ele tornou-se popular naquela região. Eu não precisaria, por exemplo, ter numa situação como essa, o nome da espécie. Porque aí, nesse caso, né, com esse objetivo de trabalhar com as pessoas, eu tenho que ser o mais simples possível, porque senão eles até vão assustar, né? Diga, pode falar. O nome popular ao lado de uma imagem ajuda bastante também. Isso, Pedro, também, né? Aqui em termos de tabela, talvez isso ficaria mais difícil, a não ser que fosse uma quantidade pequena, né? Umas 2, 3 espécies para você elencar e citar ali. Mas, de repente, vale, né? Você coloca uma tabelinha e depois coloca
a imagem, um nomezinho para as pessoas identificarem, né? Porque para esse objetivo, para essa situação, por exemplo, né, que eu tô falando aqui para vocês, o nome popular é mais importante. Não queira gastar num momento desse, que ao invés de você sensibilizar, às vezes você vai fazer com que a pessoa fuja, né? Para que ela vai ler? A gente tem hora que a gente. Até a gente tem alguns nomes científicos que a gente também tem a dificuldade de ler, né? Porque às vezes são alguns nomes específicos que não fazem tão parte ali do nosso dia a dia. Imagina para um leigo, né? Então tem que ter cuidado, sensibilidade. Eu não usaria tabela para essa situação? Não, pode, né? Logicamente não precisa sair listando todos, mas aqueles principais, aqueles mais encontrados. Então é a maneira como a gente pode usar de diferentes formas desse recurso dentro da biologia com a sensibilidade de quem está ali observando, né? E aqui, inclusive, nós poderíamos fazer um fechamento aqui, ó, com o número total. Eu até sei, porque adiante vai ter uma pergunta da quantidade total identificada. Mas se a gente imaginasse uma construção em que eu quero que a pessoa bata o olho e literalmente tenha todas as informações, poxa, poderia colocar aqui agora o total. O total de quantos indivíduos vegetais foram obtidos naquela área, né? Então, reparem vocês que muitas das vezes, a gente bate o olho dentro de uma informação, uma tabela, um gráfico, a gente possa, às vezes, até mesmo fazer algumas sugestões, né? Logicamente, tudo aí tem o seu objetivo. Aqui não foi à toa que não foi dado, né? Mas só para vocês verem como que, às vezes, isso dentro de um contexto seria interessante. E aqui que eu acabei falando com vocês anteriormente, né, pelas nossas conversas. Existem diferentes tipos gráficos a serem apresentados, né, que possam ser mais fáceis ou mais ilustrativos, depende do objetivo que você estiver ali traçando, tá? E essa coloca aqui para vocês, porque a gente apresenta igual ali, né, eu até chego e falo figura 4, é essa figura aqui. Por quê? Reparem, ela relaciona-se a esta tabela. Então, estou colocando aqui, dando continuidade ao raciocínio. Depois, às vezes, para vocês poderem estudarem, ver o material, né? Se vocês perceberem, tá tudo elencado e tá tudo amarrado aqui no texto e nas observações, tá bom? Então, essa figura 4 que eu mencionei anteriormente refere-se a demonstração gráfica, né, daqueles dados obtidos a partir daquela planilha, né, que iniciei com vocês a slides passados. Passamos pela tabela e agora aqui na parte gráfica. Reparem, como que assim a pessoa bate o olho, qual que é a espécie que foi observada em maior quantidade? Bambural. Exatamente. Aqui a gente não tem nenhum trabalho. Reparem vocês, a gente não tem trabalho. Aqui na tabela, você ainda vê que aqui é um número expressivo, mas você ainda tem que checar literalmente se adiante não tem nada de diferente, nada que pudesse competir, né? Agora aqui, ó, visualmente, você já logo de cara identifica, tá? Me deu vontade de espirrar, gente, perdão. Bem, aí, logicamente, a partir dessa observação, eu consigo extrair outras informações, né? A tiririca sabiá foi observada em uma quantidade muito pequena. Vamos ver se realmente é. Aqui, tiririca e sabiá, olhem, 1 e 3, né? Aliás, 3 e 1, respectivamente, que eu falei tiririca e sabiá, né? 3 e 1. Então, é por isso que na hora que eu chego aqui nesse gráfico,
Para a gente está muito pouco, a gente não consegue enxergar. Tiririca tem um pouquinho aqui, tem um verdezinho. Por outro lado, você fala o seguinte: professora, mas nesse gráfico eu não tenho precisão. Concordo com vocês. E aqui também eu consigo perceber que são quase 1.400, mas eu não tenho necessariamente aqui aquela precisão para falar que são exatos 1.375, né? Ou seja, tem prós e contras entre o uso de uma tabela e o uso gráfico. Bom, então por isso que é interessante e logicamente depende, né, da sua observação dali, o que você realmente vai ver para qual que é a melhor maneira de trabalhar ou colocar, né, se a gente fosse imaginar, por exemplo, dentro de um mestrado, você colocaria os dois, tá? Na hora de apresentar, muitas das vezes o gráfico ele é mais fácil de você apresentar, né? Mais fácil no sentido de que ele chama a atenção, principalmente porque você quer chamar a atenção daquele que tem muito e daquele que tem pouco, né? Então você chama a atenção para esse e já olhem as espécies que nós encontramos, pouquíssimos espécimes ali no campo foram essas. Não há dúvida, realmente, aí possa até ser que a banca fale assim, tá, mas aqui eu não tenho precisão, quantos mesmos? Porque alguma coisa você encontrou, porque senão o nome não estaria aqui. Por isso que a tabela é importante, ela complementa, né? Então, isso esses dois pontos aqui são importantes, né? E você tem a sensibilidade na hora ali de elaborar o seu trabalho. E, né, como eu chamei a atenção de vocês, existem várias formas gráficas de trabalhar, né? Não existe uma maneira que necessariamente seja mais correta. Tá? Depende muito dali, dos seus dados, inclusive. Vou apresentar prós e contras ali à frente, mas depende muito dos dados que você tem e a maneira como, obviamente, você vai trabalhar com eles, né? Por exemplo, aqui o gráfico de barras, eu vou mostrar a vocês, aqui no caso, nesse desenho, ele está pareado. Para ele estar pareado, você tem que ter informações condizentes a isso. Por exemplo, vou dar um chutômetro aqui só para aproveitar o desenho. Eu poderia falar o número de indivíduos hipertensos em vários municípios do estado de Minas Gerais, tá? Observando-se, por exemplo, no município de Belo Horizonte, machos e fêmeas. Fêmeas em vermelho, machos em azul, por exemplo. Então, além de informar a quantidade no município, ainda posso mostrar que comparativamente entre machos e fêmeas, às vezes possa ter ali alguma diferença ou mostrar que são estatisticamente muito semelhantes, né? Muito próximos, enfim. Uma boa maneira de você mostrar. Facilmente a pessoa percebe isso, né? Ô Lu, Então, diga. nesse quadro de barra, pode ser comparativo? Tipo, volume de chuva de um ano anterior e deste ano? Pode. Você pode fazer isso. Tranquilo. Entendi. Tá? Agora você tem que ter cuidado nesse caso, Pedro. Por exemplo, você trabalhando sobre, né, índice pluviométrico. Ok. E você faz a comparação, ótima. Às vezes até isso importante, se não me engano. Não nesse assunto, mas é porque depois eu usei adicionei uns gráficos tentando dar exemplos dentro da nossa biologia. O importante, viu? O cuidado que você tem que ter quando você faz essa comparação é para você também não pecar com excessos, né? Por exemplo, você está ali observando em uma quantidade muito grande de áreas. Por quê? Como ele vai ser pareado, né? Você já terá mais informações a demonstrar. Você tem que ter o cuidado da sua demonstração ser limpa, né? Ser facilmente entendida. Então, esse é um cuidado também que tem que ter. Mas é muito interessante nesse caso,
Porque, por exemplo, da mesma forma, acho que eu tenho ali sobre queimada. Você pode imaginar, você pode falar, será que a quantidade de queimadas aumentou ou diminuiu ao longo dos anos? Né? Será que teve um determinado ano que eu tive uma quantidade maior? Então você possa fazer esse nível de comparação, sim. Ele é muito bem-vindo nessa situação sua aí de índice pluviométrico também, interessante em relação a isso, né? E só esse cuidado, né? Se necessário for, às vezes fazer vários pequenos gráficos, cada um às vezes colocando uma determinada informação, tá? Para que seja fácil, para que não seja cansativo. Isso é importante e totalmente possível. E aqui eu quero que vocês indiquem, né, quantas espécies foram identificadas e qual o total de plantas contadas. Por isso que eu falei com vocês hoje, caderninho do lado, lápis, borracha e, se possível, uma calculadora vai ajudar, tá? Quantas espécies foram identificadas e qual o total de plantas contadas? As espécies foram 17. Isso, aí boa, Pedro. Fica fácil em termos de quantas espécies, pra gente fica fácil, né? A partir do momento fica fácil, a partir do momento que você entende a tabela, né? E é justamente por isso que está perguntando, para ver se realmente vocês entenderam a tabela. Isso mesmo, são 17. E para saber qual é a quantidade, né, de plantas contadas, vocês têm que ter esse somatório aqui. Façam aí para mim rapidinho, por favor. O primeiro que obtiver aí o resultado pode falar, tá bom? Lu, Oi? deu 2.005 indivíduos. Deixa eu ver que eu não me recordo. Eu tenho aqui, ó. Muito A minha bem. também deu isso, Lu. Deu certo? Então, 2000. isso mesmo, tá? Olhem só, colocando aqui para vocês, essa quantidade de espécies identificadas são as 17, né? E a quantidade é o somatório, literalmente, ó. Somatório de todas essas, e é por isso que no final aqui seria muito interessante colocar o total, porque aí vocês imaginem isso para o leitor, imaginem isso, por exemplo, para a sua banca, né? Você fez ali, teve esse trabalho todo, agora a sua banca vai chegar ali naquele momento e te fala assim, mas qual que é a quantidade total? Aí você fala assim, não sei, ou às vezes, igual aqui, né? Qual que é o número total? Você ir no achismo, eu acho que é, não. Você já coloca ali. É bom para ele, fica fácil dele entender e bom para você também. Porque às vezes, por incrível que pareça, tem informação na tabela e às vezes as pessoas te perguntam. Ou porque elas não enxergaram, ou porque estão ali ávidos por fazer uma pergunta, né? Enfim, ou quero ver se você, porventura, você sabe bem ali do seu material. Então, isso mesmo, 2005. Aí, utilizando as informações na tabela 1, identifique as 3 espécies que têm mais indivíduos na amostra estudada. E, nesse caso, a mesma resposta pode ser obtida analisando a tabela ou construindo gráficos, como pode ser observado. Eu vou colocar aqui a tabela para vocês, logicamente, né? Quais que são as espécies que foram observadas em maior quantidade? Bambural. A tabela. Isso, bambural. Bambural. Segundo, Manda pulão. Croto. manda pulão. Terceiro, Malva. malva. Exatamente. Até coloquei aqui para vocês, ó. Tá? O bamburral com 1.374, manda pulão
249 e Malva. Eu até coloquei, gente, porque para a gente ter uma noção, né? Às vezes nem todos nós lembramos do aspecto dessas plantas, tá? Até coloquei aqui porque fica bonitinho e é bom que nunca é demais a gente entender um pouco melhor do que está falando. É a nossa biologia, né? A gente não tem como saber de tudo da biologia, mas a gente tem curiosidade, isso é bom. Então, olha, bamburral manda pulão e malva, tá? Que são as três espécies, né? Na verdade, aqui estão com os nomes populares, mas são as 3 espécies mais observadas nessa região de estudo aqui do autor. Essa mesma resposta pode ser obtida analisando-se a figura 4, que foi aquele mesmo, eu coloquei aqui, que logicamente eu mostro uma vez para vocês, até para mim aqui mostrar para vocês, não dá para a gente ter que recorrer a ele, né? Reparem, da mesma forma que a partir da figura, né, que é desse gráfico apresentado, a gente tem essas mesmas informações. Isso é óbvio, isso significa, obviamente, que o gráfico está condizente com a tabela, né? E que é esse o objetivo. E que, inclusive, é como eu comentei com vocês, o gráfico, ele nos chama a atenção justamente, principalmente para esses 2 extremos, para o que tem mais e para aqueles que têm muito pouco, né? Tipos de gráficos, que foi o que eu comentei, né? Afinal de contas, existem vários tipos de gráficos e que, inclusive, a gente não extrapola aqui, né? Porque senão também fica muito cansativo, obviamente. E, enfim, isso a gente coloca aqui os que são os mais utilizados de uma maneira geral, tá? Como eu falei com vocês, qual que eu vou usar, Luciene? Depende da sua pergunta, depende dos dados que você obteve e depende muito da maneira, né? Ali, como que você vai narrar, a sua narrativa, a sua escrita, a sua monografia, a sua tese. Depende do público-alvo também, né, Lu? Depende do público-alvo, Pedro, né? Igual vários de vocês fazem ali uma tese lindíssima, vocês vão trabalhar com tabelas e gráficos extremamente elaborados, porque depois vocês vão publicar num periódico super bem avaliado, que você realmente precisa ali daquele requinte. Por outro lado, você vai aproveitar esses mesmos dados, porque muitos dos nossos trabalhos têm impacto, né, ali no dia a dia, o impacto ali com a população, que você vai ter que pegar aqueles mesmos dados, como a gente estava falando, e trabalhar de uma maneira acessível, né? Para que ele realmente possa ser levado. E você vai levar sua informação ao corpo científico, mas você também vai levar, às vezes, aquela informação às pessoas que são extremamente simples. E todas as 2 maneiras de você divulgar são fundamentais e importantes, né? Porque imagine se ficar só no corpo científico e não for para a prática, né? Então, a gente trabalha esses 2 lados. E aí que você vai... Qual que é a melhor maneira? Existem prós e contras, eu coloco aqui para vocês, tá? E na verdade, gente, só na hora de vocês ali, na monografia e no mestrado e doutorado, para realmente sentir, né, qual que é a melhor maneira. Os dados, a sua pergunta, né? Qual que é a melhor maneira de demonstrar? Então aqui, o gráfico de barras, que é uma das maneiras que a gente mais observa, né? Reparem. É utilizado muito, às vezes até informação ali no dia a dia, nos jornais, né? Porque são maneiras fáceis das pessoas perceberem. A gente também tem essa possibilidade de você colocar cor, de alguma forma ser chamativo. Parece bobagem, mas aquilo que é chamativo, principalmente, né, nesse sentido do popular, ele tem um peso muito grande, né? Logicamente, você está ali numa revista, um periódico, você não vai ficar colocando um carnaval para desfilar nas páginas, né? Mesmo porque ali, muitas das vezes, você tem ali preto e branco. Então, logicamente, uma descrição importante que seja bem feito e bem construído. Mas tem hora que ser chamativo é muito importante. Bem, e
esse gráfico de barras, se você puder, você pode lançar a mão também disso. Qual que é, né? Até coloca aqui. A altura das barras mostra a frequência. As barras podem ser verticais ou horizontais. Se não me engano, eu até construí depois um gráfico de barras, vocês vão ver. Ele realmente, ele acaba sendo também vertical. E existe um espaço vazio entre as barras, tá? Então, existe um espaço entre elas. Então, a informação, ela fica de uma maneira mais leve, né? Você bate o olho e existe uma certa leveza. A vantagem, porque você possa estabelecer comparação, isso fica fácil, né, para o leitor, e tem impacto visual, como eu falei com vocês. A desvantagem é que ela possa ser usada para transmitir informações simples, né? Informações básicas. Por isso que eu falei que depende muito do tipo de informação que você quer passar. Como eu falei com vocês, eu sempre busquei aqui essas informações e acrescentar um pouquinho aqui, eventualmente, de algumas outras perspectivas também dentro da biologia, tá? Aqui também um gráfico de barras, percebam vocês. Aqui, inclusive, quando a gente joga os nossos dados, por exemplo, no Excel, ele até pergunta, né, se você quer que seja em 3D, aqui é o caso, né? Enfim, isso, na verdade, não vai interferir no seu resultado, depende muito ali da maneira como você quer construir e apresentar seu material. Gráfico de barras agrupadas, que foi aquilo que a gente estava falando anteriormente, até a pergunta do Pedro, né? Interessante? Sim, aqui, ó, trabalhando com temperaturas em diferentes localidades. Então, Porto, Lisboa, Leiria e Faro, se não me engano, né? Acho que é. Bem, indicando qual que foi a temperatura mínima, média e máxima. Então, a gente tem aqui uma noção, né? E essa nível de comparação em diferentes localidades. Alguém quer perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Ok. Vantagem. Aqui permite comparar nesses diferentes grupos de idades para os mesmos valores da variável, ou seja, a variável foi sempre as mesmas, temperatura e a observação de mínimo, médio e máximo, tá? Desvantagem, não pode ser utilizado para variáveis que apresentam muitas, deixa eu ver aqui, para mim ficou, muitas modalidades. É aquela situação que eu falei, inclusive com o Pedro, né? Poxa, você tem muita coisa para poder apresentar? Cuidado, porque aí você pode ser super locar informações no gráfico único, ao invés de ele ser fácil de ser lido, de ser observado, às vezes você vai ter uma crítica em relação a isso, né? Aqui no caso, ó, na verdade, você não pode ter muito mais que 3, não. Se você for extraindo ainda mais informações, vale a pena, às vezes, você construir um outro gráfico sobre um outro título, enfim. Tem trabalho? Tem, mas às vezes vale a pena no sentido de você conseguir passar uma imagem adequada. Até mesmo de organização, tá? Aqui, olha, no caso, produção de grãos em fazenda, numa determinada fazenda em toneladas, no ano de 2010. Bem, primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. E eu tenho aqui a indicação direitinho, né? Ó, o arroz tá em azul, feijão verde, milho em vermelho. Dá pra gente perceber que no primeiro semestre o milho, né, foi a maior produção nessa fazenda. Em comparação, olha, como que é chamativo. Eu não preciso de muito esforço para perceber que no terceiro trimestre quantidade de arroz, olha que beleza, gente. É justamente, né? O arroz não estava tão caro, provavelmente nessa época, né? Ou, enfim, se bem que o valor não está só associado à produção, né? Tá a quantidade que é exportado também. Mas, bem, quando tem uma boa produção, provavelmente, tirando outras variáveis, o nosso arrozinho aqui, ó, tava com um valor bem mais barato, provavelmente, né? Enfim, então são observações que nós podemos ter, e inclusive dessa comparação aqui, né?
tendo dentro de um gráfico de barras, e aqui nesse caso agrupado. Também 3 informações, reparem vocês, é chamativo, é visual, né? Agora, que não passe muito em relação a isso. Gráfico de linhas, tá? Olhem só aqui, audiências dos canais em uma semana, tá? Em uma semana, aqui o gráfico de linhas, a informação dos dias da semana. Oi, pode falar? Não? Audiência em milhares, né? Reparem, aqui a gente tem uma observação. Consigo perceber, olha, que a TVI, né? Aqui em laranja, ela realmente, olha, a partir de quinta-feira, ela teve um aumento considerável da audiência dela, né? Enfim, dá para a gente perceber também que essa RTP2, ela manteve a sua audiência ao longo da semana, mas que ela está bem aquém quando comparada às outras TVs. Enfim, só para a gente ter uma noção como que esse tipo de gráfico possa nos informar, tá? O que a gente tem aqui? Formados por linhas, né? O eixo horizontal, essa variável de tempo, né? E a vantagem, permite vários tipos de comparações, realmente isso é possível, é fácil. Logicamente também não tenho como ter vários elementos aqui, né? A gente tem que sempre ter muito cuidado em relação a isso. E permite estudar a variação de uma variável em fração de tempo. Então, é o que a gente utiliza muito, a gente percebe muito aí no Covid-19, que eles utilizam muito do gráfico de linhas para nos indicar aquele sobe e desce, né? De casos, por exemplo, ou de mortes, tá? A desvantagem, não permite identificar facilmente a continuidade da variação, tá? Mas é aquilo que eu comentei com vocês, tem os prós e contras para todo tipo gráfico. É por isso, inclusive, que no caso, né, de uma monografia, ali na TCC de vocês, dependendo da informação, você possa utilizar de diferentes recursos. Eu posso usar um gráfico de linha, eu posso usar um gráfico de barra, eu posso utilizar um gráfico pizza no mesmo trabalho? Pode, né? Pode, você pode utilizar e deve utilizar, porque muitas das vezes as nossas perguntas elas são variadas, há momentos que eu preciso de comparar os dados que eu obtive, né? Há momentos que às vezes os dados por si só, enfim, isso você pode e deve, né? Adequar aquele dado específico, porque na verdade lá que a gente faz um trabalho, muitas das vezes a gente tem várias informações ali, né? Vários dados que você coletou de diferentes perguntas que você teve desde o início, então você vai adequar isso, tá? Aqui no caso, olha, nível de poluição durante as chuvas, tá? Aqui tem um intervalo de tempo, inclusive aqui vem listando, né? Os dias, tem o nível da poluição e colocando, ó, quantidade de chuva que está em azul e mostrando pra gente a nível de poluição. Reparem, aqui na chuva, olha, quando a chuva teve no seu momento de menor quantidade de chuva, foi quando a gente observou maior quantidade de poluição, tá? Isso não é só uma característica de um achismo ou de algo que a gente, né? Na verdade, às vezes a gente constrói ao longo do tempo, a gente tem uma percepção em relação a isso, mas foi detectado do ponto de vista de avaliação que, de fato, quando a gente tem um período, né, uma escassez de chuva, no ambiente a gente tem uma observação maior de poluição. Ao passo que, olha, quando ela aumentou, as chuvas aumentaram, repare que houve uma variação negativa, uma diminuição do nível de poluição, né, em relação ao anterior. Então, são situações que a gente possa observar, que estão ali presentes, né, que foram colhidas informações e que a gente, olha,
a gente não leu sobre o trabalho, a gente, na verdade, não tem, né? Poderia, provavelmente, às vezes até extrair várias outras informações, enfim, mas de uma maneira básica, na leitura do que está sendo proposto, você já consegue tirar algumas informações, tá? E, logicamente, dentro do intervalo de tempo, que aqui a gente percebe que foi no ano de 2007. Aqui o pictograma, esse aqui eu até mencionei na pergunta do Pedro no iniciozinho da aula. Foi só, às vezes a gente possa utilizar de alguns recursos que naturalmente a gente sabe que, por exemplo, o leigo vai ser atrativo para ele, né? Nunca vou fugir do que é necessário, daquela situação de o que precisa, né? Tecnicamente, o que é correto, mas eu posso lançar a mão, por exemplo, de um recurso desse, recurso gráfico, que é o pictograma, que é uma observação fácil, chamativa para a pessoa. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu até ver aqui, ó. E aí eu tô achando que vou ativar o mudo aqui. Aí na hora de vocês participarem, vocês podem e devem falar, tá? É só porque às vezes tem gente que fica com o microfone aí em casa e às vezes só para a gente não interferir aqui. Então, olha só, o pictograma bem atrativo, né? Vem com desenhozinho, literalmente, esse tipo vem com desenhozinho. É chamativo, né? A pessoa consegue, olha, eu tenho aqui distribuição de alunos de uma turma. Eu percebo com a idade de 14 anos, sendo que cada quadradinho desse aqui, ó, significam 4 rapazes. Então, eu tenho 8 rapazes, eu tenho 4 raparigas, né? 4 moças, e esse aqui tá metade. Bem, essa metade aqui devam ser 2, né? Devam ser 2. Ah, Luciene, mas isso daqui não me dá precisão. De fato, aqui, olha, a desvantagem da pouca informação e pouca precisão. Dependendo da situação, possa ser chamativo e interessante, né? Depende aí do seu objetivo, tá bom? Esse daqui ficou fácil de fazer a contagem. Eu tenho 5 quadradinhos, ou seja, eu tenho 20 rapazes, né, na idade de 15 anos. Eu tenho 16 meninas, 16 moças. Bem, quando vem picadinho assim, eu tenho pouca precisão, tá? Mas você faz uma leitura, tá? Olha só, até peguei esses pictogramas aqui justamente para ilustrar. É aquilo que a gente comentou. Olha, às vezes quando você quer até passar uma informação para uma criança, o pictograma possa ser possível, possa ser atrativo, de repente vale a pena. Porque você vai utilizar do desenhozinho ali para ele, né? Ele possa, principalmente quando você ele não tem que multiplicar nada, né? Facilita ainda mais a vida, ainda facilita mais a leitura, principalmente se for destinado à criança. Aqui, olha como que é chamativo, né? Esse tipo aqui de pictograma. Eu consigo verificar com facilidade o que refere-se à cor que os alunos preferem. De repente eu tenho facilmente, ó, cor azul está disparada aqui, se é a cor de preferência dessa determinada turma. O importante também, que aí vale de observação, que você tem que dar, né, nesse título, né? Será que são todos os alunos que preferem o azul? Quais são esses alunos, né? Então, faz aqui uma crítica, mas eu peguei ali, são situações de exemplos de pictograma, mas é bom para a gente perceber, olha, se eu utilizar desse tipo de recurso, eu preciso de alguma forma nortear, né? Quais que, na verdade, preferem, né? Igual aqui, um bonequinho significa 4 alunos, mas dentro de qual contexto? Né? Então, a gente tem que ter cuidado, que eventualmente precisa de ter toda aquela parte importante, de ter um título, né? De vir com uma fonte. Então, isso daí é sempre importante em relação a isso. Não é porque é pictograma que você não vá instruir a pessoa que está lendo. Esse gráfico circular, eu acho ele muito interessante, muito chamativo,
né? Aqui. E também o gráfico circular também é chamado de gráfico de pizza, tá, gente? Aliás, eu tenho até o costume de chamar de gráfico de pizza. Mas são aqui, no caso, transportes para a escola. Quantos por cento vão a pé, quantos vão de autocarro ou vão de carro? Bem, aqui, 50% autocarro, 33% vão a pé, 17% vão de carro. O círculo é dividido em setores, fácil, realmente, a gente observar, né? Amplitude de cada setor é proporcional à frequência correspondente, né? Na verdade, aqui a gente utiliza quando a gente vai trabalhar com porcentagem, né? Então, eu vou ali mostrar pro meu leitor, né, de uma maneira fácil. Por exemplo, aqui metade vão de autocarro, né? Ele já bate o olho e já identifica isso facilmente. Bem, o útil, obviamente, bem útil para analisar proporções, tá? Tem impacto visual, como eu falei com vocês, tem bastante, e deve ser usado quando a variável se torna com poucos valores. Até em função dessa desvantagem aqui, ó, depois eu vou nesse. Eu achei um que eu estava buscando justamente informações, tentando aqui pegar pra gente exemplos dentro da biologia, né? Que eu acho que isso pra gente é importante. Olhem só. Reparem, né? Neste gráfico, como que aqui acaba que quando tem várias informações, talvez essa não seja a melhor maneira de representar. Dá para chamar a atenção que a maior parte são insetos? Ok, tá? Mas, poxa vida, né? Fica às vezes com tanta dificuldade. Provavelmente, se você apresentasse isso ali numa banca de mestrado, eles iam falar assim, puxa vida, mas não estou conseguindo enxergar direito, né? Me fala realmente qual a porcentagem dos mamíferos, né? Enfim. Ô, Lu, Oi, diga, Pedro. um gráfico com tanta informação assim, qual você indica de ser mais fácil de visualizar e de compreender? Normalmente o que você vê com muitas informações? Você apresenta uma tabela e de repente, Pedro, utilizar daquelas, que é esse nível muito grande de informações, dividi-lo em gráficos distintos. O gráfico de barras, aí não tem, eu não posso falar um gráfico único, por quê? Depende muito do seu tipo de informação, né? Existem algumas informações que se cairiam bem, por exemplo, de um gráfico de barras, ou aquele mesmo comparativo, ou vou apresentar a vocês aqui, esse daqui, ó, histograma, né? Por exemplo, o histograma é justamente quando você tem complementariedade. Então, por isso que a gente não tem como fechar um tipo único. Depende muito da sua pergunta. Mas, pegando, né, essa sua pergunta de agora, na hora que eu tô falando, depende do que você perguntou em termos de pesquisa, mas se eu tenho muitas informações, talvez a melhor maneira seja você trabalhar com esse universo grande de informações em vários pequenos gráficos, cada um de uma maneira melhor. Ou então uma tabela que seja substanciosa, né? Porque não dá para você ali, de qualquer forma, todos os gráficos que você venha apresentar, muito excesso, né? É bom você às vezes trabalhar diante desse excesso, sim, temas, que aí você de alguma forma você já limita ali um pouco a sua situação, mesmo que você tenha que fazer vários para demonstrar aquele conjunto, tá? Porque todos eles, de uma maneira geral, você não tem como apresentar excesso, não fica interessante. Ou você utiliza ali na tabela. Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, eu acho que ao invés de trabalhar com uma questão gráfica, uma tabela ela seria muito mais bem-vinda. Eu colocaria ali os grupos, diferentes grupos, poderia às vezes colocar a quantidade absoluta, a
quantidade relativa, né? Ou seja, são muitas informações, poderia sair listando cada um deles, tá? Seria mais uma pergunta, se Lu. você tivesse que apresentar assim. O gráfico por si só, né? Quando você tem muitos itens para colocar, na maioria das vezes fica muito difícil, tá? Ou aqui. Pode falar. Aquela árvore que mostra desde os protistas até todos os reinos, Sim, ela a pode ser árvore considerada um filogenética, você tá pictograma? falando. Oi? Pode ser considerado um pictograma? Não, porque ali você não põe. Você pode pôr desenho. Não, mas ali ela é literalmente uma árvore, ô Pedro. Pictograma você inclusive coloca ali informações bem mais básicas. Porque uma árvore, como essa que você está falando, ela por si já é complexa. Ela por si ela já demanda complexidade. Ela não entra dentro desse eixo de pictograma, não. Tá? Entendi. Uhum. Ali é literalmente uma árvore mesmo. E aqui, ó, eu pulei, né? Porque eu queria, já que eu falei sobre a desvantagem, eu pulei para ilustrar, né? Literalmente, porque aí a gente percebe essa desvantagem. Aqui, reparem, são exemplos que eu busquei pra gente, sintomas apresentados por pacientes da amostra de 150 indivíduos nos últimos 6 meses. Reparem, né, que eu consigo perceber que a maioria teve aqui dor de cabeça, seguido por febre, depois dor lombar, tive depois tontura e falta de apetite. Consegue listar, né? E aqui o que ele fez? Ele utilizou uma amostra de 150 indivíduos, sendo que 83 queixaram-se de dor de cabeça, enfim, saiu listando aqui. Bom, aqui, desmatamento na Amazônia. E aí ele fez essa observação ao longo dos anos, tá? De 2001 a 2008. E aqui a gente vai percebendo. E agora, reparem que a partir do momento que eu tenho uma fração maior, até mesmo, às vezes a gente tem que ter cuidado com isso, de na legenda, você conseguir fazer uma boa distinção da coloração. Porque tem hora que aqui seja até mais visual, como está nesse gráfico. Mas você pega a legenda, às vezes você tem uma certa dificuldade da observação da tonalidade que está aqui, né? Então, até isso mostra, a partir do momento que você também tenha uma quantidade maior aqui, como está, né, ao longo desses anos todos, vai indo você até mesmo por uma questão de escolha de coloração, você vai perdendo às vezes um pouquinho de qualidade naquilo que você poderia apresentar, né? Além de, obviamente, se isso aqui fosse ainda uma quantidade de tempo ainda maior, olha a dificuldade que nós teríamos de fazer a leitura, tá? Então tem que ter o cuidado em relação a isso. Aqui, já falei. E esse histograma, né? Bem, qual que é o detalhe do histograma? Histograma aqui, ó, não tem espaço entre as barras. É diferente. Perceba aqui, ó, do gráfico de barra. Vou até voltar para vocês perceberem. Porque aqui, ó, eu falei com os senhores que tem que ter um espaço entre as barras. A Luciene, aqui, existe espaço entre as barras. Só que aqui você está com barras agrupadas, que você está fazendo uma comparação entre mínimo, médio e máximo, que é um recurso de acordo com os seus dados possível e que você utiliza, ok? Né? Mas olha, entre eles aqui, os diferentes pontos sempre tem esse espaço. Isso que faz dele ser de barra. Agora, o histograma, aqui, não existe espaço entre eles. Por quê? Se vocês perceberem, na verdade, ele é uma sequência, né? Aqui, faixa etária dos visitantes, de 0 a 5 anos, né? Então, tem esse aqui, de 5 a 10, ou seja, de 0 a 5 é 0 até 4 anos e alguns meses, ponto. Aqui, 5 anos, a pessoa falou 5 anos certinho.
Inicia-se aqui até 10, na verdade até 9 anos e 11 meses, pronto. Aqui, ou seja, é uma crescente, tá? Em termos aqui de, no caso, em questão de idade, tá? Ele é importante? Sim. É um gráfico, na verdade, que nos permite observar essa proporcionalidade, né? Comparar e observar ao mesmo tempo essa continuidade da informação que você está trabalhando, tá? Logicamente, Lu, isso tem que ser de acordo com a sua pergunta. Diga, pode falar? aquelas pirâmides etárias é um histograma? Pirâmides etárias? É, Ô, Pedro, teria que ver. porque lembra bastante. Ela Oi, só é na perdão, pode vertical. falar? Ela só é na vertical, né? Porque parece bastante com histograma. É, mas eu não sei, eu acho que não falaria que seja histograma, não, Pedro. Aham. Eu prefiro ver se realmente possa ser chamado disso, tá bom? Eu vou olhar. Eu não me recordo de ver essa associação, não. Embora, tudo bem, porque tem essa questão, né, de continuidade, mas, enfim, eu prefiro procurar saber, tá? Eu vou Aham. olhar. Depois eu te falo. Tá bom. Aqui, obviamente, como eu falei, depende dos dados que você colheu, se permite isso ou não, né? Porque tem essa necessidade e, ao mesmo tempo, essa desvantagem. Difícil quando a amplitude dos intervalos é diferente, né? Ora, aqui é fundamental que haja essa sequência. Se você não tiver essa sequência, você realmente não tem como fazer histograma. Se você fizer, você está caindo no erro, né? E uma coisa até importante da gente observar isso. Pertence ali à sua banca. Você está utilizando de um recurso que não é viável aos dados que você tem, a banca vai falar assim, não. Se seus dados são até interessantes, mas você não pode apresentá-los assim, né? Então, isso para que a gente é importante. Caso contrário, a gente tem dificuldade de apresentação, tá bom? Aqui, outro, né? A altura dos estudantes. Então, você consegue ter aqui, ó. Aí você tem uma continuidade. 1,48 é 1,54. 1,54 e aí vai, tá? A gente consegue verificar facilmente. A maioria dos estudantes se compreendem nessa faixa de altura, né? 1,60 a 1,66, tá? Bem, poucos são aqueles que ultrapassam 1,84, embora os tenha, né? Alguns poucos também têm abaixo de 1,50. Então, assim, é interessante que eu faça uma leitura fácil aqui, né? Inclusive até verificar, em termos de frequência, quantos indivíduos? Aqui, 2, né? Aqui, ó, em média aqui, ó, não sei, precisa mais ou menos uns 17, né? Que aqui não tá certinho. Uns 17 indivíduos estão nessa faixa de altura. Enfim, é fácil de ser identificado, preciso nesse conjunto aqui e bom de ser apresentado, mas desde que os seus dados permitam isso. E aqui, diagrama de extremos e quartis, né? Coisa que a gente vai ver até adiante, mas é um tipo gráfico mais observado aí logicamente, principalmente em situações de artigos científicos, né? Reparem vocês que ele não é necessariamente muito atrativo, por exemplo, para um leigo, né? Vamos imaginar você apresentando isso, querendo colocar esse tipo de informação para o leigo, ele não vai entender nada, né? Ou seja, o que ele quer aqui mostrar para a gente? Que, de uma maneira geral, dos dados, né, que ele observou, a 50% da população dele analisada compreende entre 13 a 17. 50% da amostra dele está aqui, ó. Notas do teste de matemática. 50% dos alunos tiraram entre 13 a 17. Os outros 25%, teve 25% que tirou abaixo de 13 e foi até 10, e
outros 25% foram de 17 até 20. Então, você tem essa observação, mas que, na verdade, para a maioria das pessoas, né, talvez não conseguiria fazer essa leitura, ia falar assim, o que é esse quadradinho, né? Enfim, então, é interessante? É formado, até coloquei, formado para o retângulo, 2 segmentos de reta, 50% dos dados estão dentro do retângulo, 25% para a direita e para a esquerda. Vantagem? Simples de observar e você já tem uma noção como que, por exemplo, as notas dessa turma, né? Você tem realmente uma noção em relação a isso. Desvantagem? É necessário conhecer o mínimo e o máximo e a mediana, né? Ou seja, os dados aqui. Então, você para poder construir, você tem que ter trabalhado muito bem direitinho ali com as informações, com os dados obtidos em relação ao que você está trabalhando. Coloca aqui para vocês, olha. Aqui, gradiente de salinidade, né? Bem, reparem que nós temos aqui, a gente pode verificar em termos do gradiente de salinidade, que ficou na faixa, né? Entre o 0 ponto, aqui poderia ter até maior precisão para a gente em termos de leitura, mas a gente consegue verificar aqui, literalmente 50% está dentro dessa faixa, né? Enfim, e aqui da mesma forma, observando-se adiante, né? Dos outros, em termos de gradiente de salinidade, 24, quando eu apresentava grau de salinidade 24, qual que é a densidade total? Enfim, é essa análise que você consegue obter, mas que, logicamente, dá mais trabalho, né? É por isso, inclusive, que às vezes era mais observado em alguns tipos, alguns dados, e, ao mesmo tempo, também tentando observar a que público você está se destinando a mostrar essas informações. Bem, e aqui nós vamos agora partir para uma sessão mais de atividades. Como a gente está literalmente chegando no momento do nosso intervalo, faltam ainda uns 2 minutinhos, eu quero aproveitar aqui, porque eu estou vendo na minha lista, tem vários de vocês que entraram, né, posteriormente ao momento que eu comecei aqui hoje, chamando a atenção de vocês, aquela atividade do Padlet, né, que a gente iniciou semana passada, que eu encaminhei para vocês pelo WhatsApp, né, que é simples sim, mas eu só quero lembrar a todos vocês que, conforme a gente falou, hoje vocês devem finalizar, né? Eu já vi, na verdade, a maioria de vocês já fez, já finalizou. Só estou falando para nenhum esquecido deixar de fazer até meia-noite, né? Porque amanhã cedinho eu fechei e aí quem fez, quem não fez, aliás, quem já fez eu já tenho até a tabulação. Mas agora eu preciso de fechar, que aí fecha o nosso momento, né? Nosso período de atividade, tá bom? Lembrando também que semana que vem, né, é o dia da apresentação do trabalho, aquele trabalho de artigo científico, e eu peço muito a vocês o cuidado e com a frequência e a pontualidade. Como se trata de trabalho em equipe, né, por favor, cuidado com você, porque se você, obviamente, não estiver presente, logicamente vai interferir na nota, e também com o seu colega. Afinal de contas, equipe é importante, né? Até o apoio, só de você estar ali, o seu colega saber que você está ali, faz muita diferença. Então, pontualidade, porque, como eu falei, nós vamos fazer sorteio, tá? Vou fazer sorteio para não, sem querer, eu não prevalecer um grupo em detrimento do outro, tá bom? Então, por favor, só lembrando em relação a isso para não ter problema. Bem, então, bem aproveitado, deu certinho com o nosso horário do intervalo, tá bom? Então, dados os recados, vamos para o nosso intervalo, já já a gente retorna e aí, ó, vocês vão exercitar, quero só ver.
Beijão, bom descanso aí pra você. A gente volta já já. Professora, Diga. vai ter a correção daquela atividade da semana passada? Sim, Daniel, eu até falei também no início, viu? E vi, até tinha olhado aqui minha lista, eu não tinha entrado. Vai sim, até disse o seguinte, a gente vai ter atividade aqui. Se porventura, que aí eu acompanho, se porventura eu ver que não vai dar tempo, eu vou passar para correção para não deixar de corrigir, tá bom? Ok, muito obrigado. Esqueci não, pode deixar. Até.